a gente tem a PEC da imunidade, a PEC da imunidade parlamentar. Então, a matéria veio hoje mais cedo, vem do deputado Bibo Nunes, do PL. A matéria até do Metrópolis fala que seria uma reação à STF, e vou querer ouvir o senhor sobre isso, e lança PEC da imunidade parlamentar. Seria uma alteração no artigo 53 da Constituição que permitiria, então, a alteração do texto seria para que os parlamentares fossem invioláveis por quaisquer pronunciamentos, como o texto já diz, mas não condicionando isso a qualquer ambiente. No momento não tem essa especificidade, então o texto seria alterado para que isso fosse garantido em qualquer ambiente. E claro, isso vem num momento de tensão política que, após o indiciamento de Marcel Van Hatten e do deputado Cabo Gilberto Silva, por falas como parlamentares, uma das questões que tem sido polêmica no debate. Eu quero trazer uma matéria antiga, isso é só para o público não ter uma confusão, quem acompanha política há mais tempo, tinha uma outra PEC que também tinha esse nome de imunidade parlamentar, não são a mesma coisa, a outra vinha do PSDB e discutia outras questões que não a fala, então só queria trazer essa manchete antiga também para ter a clareza para o público. Bom, são já 171 votos e a questão deve prosseguir para debate, deve ser protocolada e tramitar no Congresso. Primeiro de tudo, qual a reação a uma PEC como essa? O doutor acha que é uma medida acertada e isso parece para o senhor vir como uma reação que vem do lado do Legislativo quanto ao Judiciário, como diz a manchete aqui ao lado? Olha, é uma reação, sem dúvida alguma, ao STF. E nenhum problema há nisso. Ao contrário, eu acho que isso é super saudável. Os poderes têm de mesmo reagir uns aos outros. O ruim é que eles sejam indiferentes aos outros. Quando eles reagem, isso está no âmbito do debate político, é super saudável. Agora, eu tenho dito também, Marcos, eu acho que esse é um ponto central, que a função mais importante do legislativo não é fazer leis, e sim coibir ou se colocar como uma espécie de obstáculo a abusos dos outros poderes, do executivo e também do judiciário. E por que eu digo isso? Porque, veja, fazer leis não adianta se você tem um vício do outro lado, ou um abuso do outro lado, na interpretação. Então, hoje, o legislativo, ele constrói uma lei, mas quem diz o que será aquela lei será o STF. Então, essa nova PEC, ela será depois interpretada por quem? Pelo próprio STF. E essas interpretações podem ser deturpadas ou podem ser desviadas da sua finalidade original, tal qual o artigo 53 foi feito em relação a ele. Que o artigo 53 fala hoje, quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis civil e criminalmente. E o STF ainda assim interpretou esse quaisquer, esse invioláveis, e tem feito uma interpretação restritiva da imunidade. Isso pode também acontecer com essa PEC. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu vi na redação da PEC que ali a menção a que prisões, etc., ou decisões monocráticas só poderiam ser feitas para crimes que fossem inafiançáveis. Bom, um dos crimes inafiançáveis é racismo. Racismo pode ser cometido pela fala, por exemplo, né? É um crime também decorrente da fala. Outro crime inafiançável é tortura ou ataque ao Estado Democrático de Direito. Isso também pode ser entendido como um crime decorrente da fala. Então, o STF pode interpretar também os crimes que estão, enfim, previstos nessa PEC e excepcionar a imunidade parlamentar novamente. Por isso que eu digo e repito que não adianta fazer uma lei, ou uma nova PEC, o que quer que seja, se a interpretação está na mão do outro e não da sua. A finalidade da PEC pode ser desviada com a interpretação do STF. A função mais ativa ou mais pujante que o legislativo pode fazer a desvios interpretativos do STF é a sua combatividade mesmo, é se colocar como um poder no debate público pujante, um poder real, um poder que, enfim, encontre ali algum tipo de resistência. Doutor, uma das questões que eu sempre tento fazer aqui no programa e que eu acho que é a tônica do nosso jornalismo é tentar extrapolar aquilo que é
a história menor, intrínseca à notícia, para a sua história intrínseca, para aquilo que é maior dela. E vou me arriscar aqui um pouco no juridiquês, o senhor é especialista, mas houve recentemente, isso foi publicado ontem pelo STF, a matéria "Judiciário não tem participação na crise fiscal", diz presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso. Essa é a manchete, mas eu não queria falar tanto da crise fiscal quanto de outra coisa que ele fala nesse mesmo pronunciamento público, onde ele fala que, e me parece um diagnóstico preciso, que a Constituição brasileira de 88, por ser tão vasta, por versar sobre tantas coisas que em outros países não se versa, permite uma judicialização de tudo. Claro, eu estou parafraseando, não foram as palavras exatas, mas eu queria ouvir o senhor sobre isso, porque o que mais me chama a atenção, talvez, nessa notícia, não é tanto o mérito da discussão, mas o fato de que, para uma mudança como essa, o debate é a nível constitucional, não a nível de legislação comum. É uma, talvez, falha que acaba ensejando numa judicialização de tudo, que a Constituição seja tão abrangente, e é preciso esse diagnóstico, ela é mais abrangente comparada a outras no exterior? Ela é muito abrangente comparada a qualquer outra no exterior. E por que isso aconteceu? Porque a nossa Constituição é também uma reação política ao momento pós-ditadura. Então, claro que havia ali receio de tudo, ou de que tudo pudesse voltar ao estado anterior. Então, é aquela história de gato escaldado tem medo de... Qual é que é aquele ditado? Enfim, tem medo de tudo. É um pouco isso. Então, ela trata de toda e qualquer coisa que deveria ser tratada por legislação ordinária. Esse é um defeito da nossa Constituição, verdade. Isso precisaria ser corrigido. Talvez a gente devesse começar a pensar em uma nova Constituição. Talvez esse deva, e não por nenhum ato que não seja o de ser natural que as Constituições se atualizem e até mesmo se tornem enxutas, ou mais enxutas, ou, enfim, se dinamizem com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, etc, etc. Agora, por outro lado, também existe uma ambição interpretativa hoje em dia no STF que faz com que ele consiga fazer de qualquer questão uma questão constitucional. Eu vou dar um exemplo prático. A gente está agora regulando as redes sociais no STF, o STF está com esse tema nas mãos, isso vem de uma ação ordinária que tratava originalmente de um grupo de Orkut. Então, a partir de um grupo de Orkut, se discute a regulação do X, do Instagram e de todas as plataformas. Então, é preciso também que a Constituição seja repensada, mas que também seja repensada a ambição interpretativa, o desejo de julgar tudo que hoje existe dentro da Suprema Corte. Perfeito. A gente segue acompanhando até o caso das redes sociais, que segue em julgamento. Já houve, para o público estar informado, já houve o voto do ministro Toffoli. Hoje ocorre, enquanto a gente conversa agora, o voto do ministro Fux, conforme a gente aguarda os desdobramentos. A gente também cobriu amplamente o assunto com o doutor anteriormente aqui e devemos seguir acompanhando. Quem quiser saber mais pode conferir as lives anteriores e aguardar, que a gente certamente continuará acompanhando a pauta. Muito obrigado novamente por nos atender, doutor. Sempre um prazer. Obrigado, Marcos. Pois é, esse assunto vai longe e vamos juntos com ele. Um abraço para você e a toda a audiência.